Glória a Deus. Salve a todos capazes do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos aqui mais uma tarde na presença do Senhor, né? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por essa tarde, até assim, gostosa, né, irmãos? Deu um solzinho agora, mas tá assim, dá um trovão, cai chuva, né? Glória a Deus, tá muito bom, glória a Deus, né? A gente tem que glorificar o Senhor em todo o tempo, né? Em tudo que Ele faz, porque tudo que Ele faz, nós sabemos que é perfeito. Amém? Então eu louvo a Deus por tudo isso e glorifico o Senhor por mais essa oportunidade, irmãos, que Ele tem nos dado de podermos nessa tarde, né, dia 16 de dezembro, né, passarmos mais uma tarde aqui juntos na presença do Senhor em palavras, oração, né? Aleluia, glória a Deus, é muito bom tudo isso, né? Que Deus continue nos agraciando, nos abençoando em nome de Jesus, amém? Então você que está conosco, compartilhe aí já esta mensagem com alguém, porque sempre tem alguém precisando, sempre tem alguém necessitando de uma palavra, e nós estamos aqui, irmãos, juntos, né? Mais uma tarde, eu, meu esposo, o pastor Luiz, que está aqui do meu lado, fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, né? Aonde estamos aqui compartilhando das bênçãos e das vitórias na palavra de Deus que tem falado conosco, amém? Elizabeth Bertoni, Deus abençoe, amada, sei, sua casa, família. Deus abençoe, Vilma, sua casa e família também. Rosimeire, Deus te abençoe, querida, sua casa e família. Aqui já tenho bastante pedidos de oração, né, para todos nós, agradecimentos já também por aquilo que Deus já andou fazendo por essa semana, né, bênçãos maravilhosas, aleluia, portas abertas, né, providência, Deus é maravilhoso, irmãos, a gente tem só mais que agradecer por tudo que Deus é, por tudo que Deus tem sido em nossas vidas, até no decorrer desse dia, né? Aonde eu disse, dia 16, né, de dezembro. Eu não sei, eu não perguntei pro meu esposo se a gente vai parar essas 2 semanas. Então é isso, semana que vem, terça-feira, e na outra semana, na outra terça-feira, né, que é antivéspera de Natal e antivéspera de Ano Novo, a gente não vai estar fazendo a live, né? Porque às vezes receber alguém, fazer alguma coisa, né? Então nós vamos dar esses 2 dias, né? Véspera, antivéspera de Natal e de Ano Novo, a gente não vai estar fazendo as lives. Então vai ser 2 lives que a gente não vai ter. Que vai ser na faixa... eu não peguei as datas aqui, irmãos. Mas, enfim, né? Antes do Natal e antes do Ano Novo, a gente não vai estar fazendo as 2 lives, tá? E voltaria, assim, depois do Ano Novo, tá bom? Em nome de Jesus. E contamos com você, contamos com sua oração, contamos com a sua participação, contamos com, né... Com assim, o carinho que vocês têm tido conosco durante este ano todinho, né? Na presença de Deus, né? Paz do Senhor, irmão Val, Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, você, sua casa. Andréia, minha querida, Deus te abençoe também, em nome de Jesus, todos aí, vocês aí do Paraná, que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus, viu, querida? Então é isso, irmãos, né? 2 terça-feira a gente não vai ter. Antes do Natal e antes do Ano Novo a gente não vai estar fazendo as lives, amém? Mas conto com sua oração sempre, né? Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui para uma meditação breve da palavra de Deus, em Mateus capítulo 13. Eu quero estar lendo com vocês algumas coisas aqui e a gente vai estar compartilhando algo que Deus colocou, aleluia, no meu coração, né? Diz assim, palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, né, do versículo 1 ao 9, depois a gente vai ler no mesmo capítulo, o versículo 19 até o 22 nessa tarde, amém? Glória a Deus. Então, Murilo começou a trabalhar, graças a Deus. A gente já vai estar mencionando daqui a pouquinho, né, a respeito do Murilo e a respeito também do Marcelo, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, aqui em Mateus, parábola do semeador, capítulo 13, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grande multidões se reunia perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou, por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto que não ser profunda da terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. Aí do versículo 19 em diante, depois eu vou estar lendo, porque eu vou estar explicando, né, aquilo que Deus falou a respeito desta palavra, nessa tarde. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, irmão Testa, Deus o abençoe, amado. Vamos estar orando aqui para o Senhor. Já tem pedido aqui marcado. Ercília, paz do Senhor, amada. Também já tem pedido de oração aqui por você. Aleluia, sua família. Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Irmãos, parábola do semeador, né? No versículo, do versículo 1 ao 9, né? A Beth também fazendo um aqui, eu depois eu já tenho também este testemunho da prima da Elizabeth. Então a gente vai já daqui a pouquinho comentar a respeito do Marcelo, do irmão Murilo, meu sobrinho, e né, da Beth, que está também agradecendo, né? Nós vamos mencionar. Mas antes vamos meditar aqui na palavra do Senhor, aonde o Senhor, o nosso Deus, ministrou ali naquele dia para uma grande multidão em beira da praia, ali falando sobre a parábola do semeador. Esta parábola, irmãos, olha, fala sobre que uma semente caiu à beira do caminho. A outra caiu em solo rochoso. A outra caiu entre espinhos. E a outra caiu em boa terra. 4 sementes, uma diferente da outra. Então eu quero falar para você nessa tarde, qual é, aleluia, o seu solo nessa tarde? Como está o seu solo, a sua terra, o seu corpo físico e espiritual? Porque nós somos pó, né? Os irmãos sabem disso. Nós vamos, o dia que nós morrermos, nós vamos voltar para o pó, porque foi de lá que nós viemos, certo? Todos os irmãos conhecem a história de Gênesis ali, como Deus criou o homem e a mulher. Então, que você nessa tarde possa meditar comigo. Vamos falar primeiro, caiu à beira do caminho. Então aqui todos os que estavam ouvindo a palavra é semelhante ao reino, só que não compreende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. Então nós vemos que todo aquele que está na presença de Deus apenas ouve, mas não compreende, é como uma semente caída à beira do caminho. Ela não tem força e ali ela se desvalece. O segundo é aquele que caiu no solo rochoso. Então o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Então lhe chegando às vezes a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza e sai da presença do Senhor. Aí vai o terceiro, que caiu em solo com espinhos. O que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra e ele fica infrutífero. Então aí nós estamos vendo, irmãos, que as coisas do mundo, ela tem atrapalhado nós de permanecer muitas vezes na presença do Senhor. E o quarto, último, é o que foi semeado em boa terra, e que ouve a palavra e compreende, testifica e produz 100, 60 e 30 por um. Por isso eu te perguntei nessa tarde, qual é o seu solo nessa tarde? É um solo que está na beira do caminho? É um solo rochoso? É um solo que tem espinhos? Ou é um solo... Cadê aqui? Peraí um pouquinho, rapidinho. Ou caiu na boa terra. Um solo forte, um solo que aonde a palavra penetra, ela
fortifica, né? Nada atrapalha, nada tira ela da presença de Deus. Meio lutas, dificuldade. Às vezes os conselhos do mundo, as coisas do mundo, as orgias do mundo, nada disso atrapalha a comunhão daquele que está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Então o conselho que eu te dou nessa tarde, vamos ser como aquele que caiu em boa terra, numa terra fértil. Vamos servir a Jesus com alegria, receber a palavra no coração com excelência. Não vamos deixar as coisas desse mundo nos tirar da presença do Senhor, né? Não vamos deixar que a nossa semente caia fora do caminho, que ela caia num solo duro, onde tem espinho. Não, vamos deixar que a palavra de Deus caia no nosso coração, que seja um coração de carne, um coração sensível, um coração amável, aquele que recebe, aleluia, com bom ouvido a palavra de Deus e serve a Deus sempre com alegria, juntamente com sua casa e sua família. Então nessa tarde é um conselho que eu te dou, meu querido irmão, minha querida irmã, que deixamos o nosso Deus semear a boa semente, aleluia, no nosso coração, que a nossa terra possa ser fértil e não deixar o maligno arrebatar aquilo que Deus tem para nós todos os dias, quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é como espada de dois gumes. Ela penetra entre juntas medulas, né? Entre a alma e o espírito. Ali ela vai fazendo coisas que nós, seres humanos, não podemos fazer. Por isso, nessa tarde, o conselho que eu te dou, deixa a palavra entrar no seu solo, que é rocha fértil. A rocha que é Jesus, essa rocha aonde um dia Ele nos colocou e ali nós demos fruto e hoje nós estamos aqui para glorificar, para exaltar e para bendizer o santo nome do nosso Deus. Amém? Então esta é a palavra de primeira meditação que eu tinha nessa tarde, aqui em Mateus capítulo 13. Se você quiser ler do versículo 1 ao 9... Depois você pode pular do 19 ao 22, aonde vai te esclarecer aquilo que você tiver dúvida a respeito da palavra do semeador, da semente que foi semeada por Jesus. Aonde ela caiu? À beira do caminho? Ela caiu em solo rochoso? Ela caiu entre espinhos? Ou ela caiu numa terra fértil? Espero que seja numa terra fértil, meu querido irmão, minha querida irmã que está conosco nessa tarde. Que Deus te abençoe, né, através desta palavra que já foi ministrada. Daqui a pouquinho nós vamos mencionar pedidos de oração, que tem muitos aqui, né, e vamos orar. E depois o pastor Luísa ainda tem uma palavra também para nós nessa tarde. Mas fica já com esta palavra, sendo rocha, e já ouve a palavra de Deus, e deixa ela cair no seu coração, e ela frutificar, né, como 100, 60, 30 por 1. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, então, nessa tarde, né? Pastor Renato, Deus abençoe, amado irmão, você e sua casa, em nome de Jesus. Daiane, nossa sobrinha, Deus abençoe você, Natan e Mateu, né? Que Deus te abençoe nessa gestação, que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus, né? Nós temos pedidos de oração aqui por você também, né? E por sua casa. A Beth está pedindo no caso, pela Daiane, que nós já temos aqui a mensagem já aqui escrita. E nós vamos estar mencionando daqui a pouquinho, então, todos esses pedidos. Então, queridos, vamos continuar firme, né? Na presença desse Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Glória a Deus, né? Então, queridos, eu vou aqui já começar os nossos pedidos de oração e depois vou estar mencionando algum também que foram agradecendo já por bênção recebida, né? Jordão Montali, Deus te abençoe, você e sua casa, família, em nome de Jesus, amado irmão.
e família. Então aqui, irmãos, pedido de oração por mim, pelo pastor Luiz, que está aqui do meu ladinho, pelo meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, toda a família do meu irmão Moacir, salvação, libertação, cura, né, de enfermidades, né, e portas de trabalho também para o Leonardo, né, pela Luci, minha irmã, saúde, por libertação, restauração, por toda a família da minha irmã Luci, pela Márcia também, toda a família da minha irmã Márcia, sempre agradecendo a oração, né, porque Deus foi grande e maravilhoso com ela, né, já se aposentou este ano, aleluia, já é o segundo mês que ela recebe, aleluia, a aposentadoria. Então vamos orar, né, irmão Testa, vamos orar, Andréia, Deus é providência na nossa vida, viu, queridos, confia, e portas de trabalho também, já vou dar testemunho já daqui a pouquinho, amém? Então também pela Simone, o Luiz, toda a família da minha sobrinha Simone, pela Andréia que está conosco, minha sobrinha, toda a família da Andréia, pelo irmão Bento e irmã Cida, família, pela irmã Eunice e irmão Osvaldo, pela irmã Luísa Bozetti, né, de manhã tivemos lá levando a Santa Ceia, a irmã está melhor, graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus, pela nossa irmã Ercília, toda a família da irmã Ercília, os filhos, né? Todos ali, nora, netos, todos a família da irmã Ercília e bisnetos, né? Que ela tem bastante. Pelo meus tios, Tito, pelo tio Nori, pela Rose, minha prima, né? E todos ali no sítio, o Mateus, a Pâmela, Enzo, toda a família ali da Pâmela, minhas primas, todos ali. Pelo Éder e primo Benedito, também são libertação e saúde. Pela Alcina e toda a família da Alcina, né? O irmão dela foi internado novamente, ela tem pedido oração por libertação, por cura, né, por restauração de família. Pelo João, pai da Grazi, né, e pela casa da Grazi que ela quer vender. Que Deus ponha as mãos, que dê tudo certo, um negócio, portas abertas aí para Grazi vender a sua casa. Pelo pai da irmã Celinha, pelo William, filho da irmã Denise. Vamos orar, irmãos, pela irmã Denise, toda a família precisa de oração, seu filho, libertação, né, restauração, em nome de Jesus. Pelo Ricardo, do filho da Marilene, né, já saiu também, está bem, mas está ali no Mato Grosso, que Deus providencie um trabalho para ele ali. Pelo nosso pastor José, né? Pastor José hoje vai ser internado, terça-feira, para amanhã passar pelo procedimento que ele vai ter que passar na cabeça, tirar aquela placa, né, que ele tem aqui assim na cabeça, de uma cirurgia que ele fez há muitos anos, e é necessário tirar para pôr outra, né? Então vamos orar, não esqueça, pastor José, aleluia, precisa de oração, pastor José Aparecido e toda a família dele, né? Pela irmã Nina, o Rogério precisa de oração, o Lucas, a Neia, o Jean, toda a família, pelo Serginho e família, pela V-Shows, pelo irmão Júnior, pela irmã Cleusa, toda a família da nossa irmã Cleusa aí, pela Terezinha, Tânia, né, saúde, pela prima também ali, pelo irmão presbítero José Ferreira, que está novamente internado, voltou para o hospital segunda-feira, se não me engano. Que Deus ponha as mãos, que dê tudo certo para o presbítero José Ferreira, abençoando ele ali com saúde. Deixa eu ver aqui, pelo irmão Gildo, que também não passou bem esses dias, né, ali do Novo Bom Giovanni, vamos orar. Pela Márcia, prima da Beth, né? Agradecimento já por ela ter recebido alta, irmãos. Depois de 35 dias hospitalizada, Deus tirou ela do hospital, levou para casa. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Pelo pai da nossa irmã Marli, também, ali do Castelo Branco. Orar também por enfermidade. Louvado seja o nosso Deus. E aqui eu tenho também um agradecimento, né? A minha sobrinha colocou, a Rose, que a Elaine pediu oração pelo Murilo. 2 terça-feiras nós oramos por uma porta de trabalho para o Murilo. E Deus já abriu a porta de trabalho para ele essa semana. Já está trabalhando, né? E o nosso irmão Marcelo, na terça passada, ele colocou que estava numa entrevista ali no aeroporto. E Deus já abriu as portas pelo nosso irmão Marcelo. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque Deus responde oração. Então não se esqueça que Deus é Deus de perto e de longe. Às vezes você fala, mas eu estou tão longe, vou pedir oração.
peça. Nós estamos aqui para isso, um ajudando o outro, um orando pelo outro. Eu oro por você, você ora por nós, e ali Deus age fazendo com que nós tenhamos vitória, né? Então a gente está agradecida por irmão Marcelo e pelo meu sobrinho Murilo já ter tido uma porta de trabalho aberta em nome de Jesus. Então confia, creia que Deus é poderoso para agir, para fazer muito, muito, muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? A Beth também pediu oração por ela, pela família, né, dela, e pela Daiane, como eu já falei, a Daiane, o Natan, e pelo Mateu, né, que está aí, gestação no 5º mês da Daiane, que Deus abençoa em nome de Jesus. Então, queridos, são esses, também pela Márcia Fantucci, né, nós oramos semana passada, e tá o nome dela aqui, vamos continuar orando, né, é amiga também da Beth, ela também pediu oração semana passada, e eu deixei o nome aqui marcado, que eu também conheço a Márcia Fantucci, né, vamos orar. Então, queridos, é isso, Deus é tremendo. Sabe, Deus faz coisas assim que às vezes a gente até fica de boca aberta, porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus. Então confia. Eu não sei o que você precisa nessa tarde, qual é o problema que você tem enfrentado, tem passado. Eu só sei que Deus tem a vitória certa na hora certa. Talvez pode estar demorando um pouquinho. Jesus, faz uma semana. Jesus, faz um mês. Jesus, faz 6 meses. Senhor, já está terminando o ano. Quem sabe não é no último dia do ano? Não sei, né? Para Deus, 1000 anos é como um, e um dia é como 1000 para Deus. Então não importa, querido, não desista de orar, não desista de buscar, não desista daqueles que você ama. Continua orando, continua pedindo, e eu creio, em nome de Jesus, que Deus dará a vitória. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento, né? Passar para o pastor Luiz, senão daqui a pouquinho eu não paro de falar, né, irmãos? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a gente começa a falar de Jesus, das coisas de Deus, parece que a gente vai fluindo, né? Vai saindo. E é o Espírito Santo que age, é Ele que fala. Aleluia, né? Além de nós também termos um pouquinho de conhecimento, né? Da parte de Deus. Então nós louvamos a Deus por tudo, né? Pelos milagres, pelas portas de trabalho, pelas aposentadorias. Eu creio, irmãos, esses que estão esperando que Deus também é providência nessa área, em nome de Jesus, como ele foi pela minha irmã Márcia, né, que já está aposentada ali no Mato Grosso, né, glória a Deus, né, Elaine, já dei o testemunho aqui do Murilo, glória a Deus, né, nós já glorificamos o Senhor pela porta de trabalho do Murilo, né, a Rose pediu para que nós pudéssemos agradecer em seu nome. Então é muito bom, irmãos, a gente contar bênção, porque nós sabemos que temos que contar bênção para quê? Para que a sua fé, ela possa ser mais fortalecida. Saber que Deus realmente ele tem agido hoje. Mas lá no passado. Não, hoje. Ele agiu sim lá no passado, mas hoje, no presente, ele ainda é Deus. Ele ainda age. Amém? Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder chegar mais uma tarde, Senhor, na tua presença, tarde da bênção. Louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Por isso, Pai, neste momento, eu quero colocar todas essas famílias, esses nomes, homens, mulheres, criança, qualquer que seja o nome que nós citamos, também o nosso Brasil, também a Israel, também os nossos missionários a campo. Pai, Tu és o Senhor, dono da obra, dono de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Por isso nós entregamos diante de Ti mais um dia, Senhor, em oração, clamando pelo Teu sangue. Se há alguém ainda com algum incômodo, com alguma dor, que saia em nome de Jesus. Que nessa tarde há vitória, que nessa tarde há bênção, que nessa tarde há restauração, libertação, que essa tarde possa ter cura, aleluia, que nessa tarde possa ter tarde, assim, de portas abertas, né? De restauração de casamento, restauração de vidas que estão sofrendo. Ó Deus, Tu és o Senhor. Todo pensamento contrário, tudo que não provém de Ti, caia por terra nessa tarde em nome de Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus e tudo está debaixo da Tua presença. Ainda quero Te agradecer, Pai, por tantas bênçãos recebidas até aqui nesse ano. Obrigado, Jesus.
Este dia vai ser a última tarde da bênção deste ano. Nós vamos voltar agora em janeiro. Que nessas 2 terça-feiras que nós não vamos estar aqui, os irmãos possam lembrar, como nós vamos lembrar. E vamos também estar orando por cada irmão que esteve conosco nesse ano. Cada família que compartilhou, que comentou, que esteve orando, que esteve conosco, Pai, em todas essas lives. Nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, Senhor. E sei que cada família, cada lar vai ter uma bênção, vai ter algo especial, porque tem sido perseverante, tem estado na Sua presença. Eu Te louvo, Senhor, e Te glorifico, porque o Senhor é o meu Deus, aquele que eu não tenho, Deus, negado, aquele em quem eu não tenho, um Deus rejeitado, mas tenho recebido no meu coração como terra fértil. E aqui eu tenho produzido, porque o Senhor tem sido glorificado através da minha vida, através das nossas vidas. Eu Te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Continua conosco ainda. No decorrer desse dia, nós estamos aqui para honrar somente a Tua presença, porque ela é digna, Pai, de toda glória, toda honra e todo louvor. Por isso eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu vou passar... Oi, Cida. Deus abençoe. Cida, Aparecida, Farinelli, minha cunhada. Deus te abençoe. Você, sua casa, sua família, né? Em nome de Jesus. Vou estar colocando agora o pastor Luiz, que ainda tem uma palavra para nós nessa tarde. Não vamos sair daí. Vamos compartilhar esta palavra com alguém. Às vezes alguém está precisando. Vamos comentar com alguém. Vamos passar este vídeo para alguém. E eu creio, irmãos, que Deus é poderoso para agir e fazer muito mais. Além daquilo que eu peço, além daquilo que eu tenho pedido e que tenho necessidade. Amém, queridos? Vou passar então para o Luiz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida da Ivone, onde Deus tem usado de maneira especial para abençoar vidas que têm se aproximado de Deus, né? O apóstolo Tiago nos ensina a chegar-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Nós louvamos a Deus, pois esse ano de 2025 podemos dizer que foi um ano de grande conquista, ano de bênçãos, ano de vitória, onde Deus nos honrou os propósitos que temos colocado diante dele, e sabemos que é Ele que abre porta, é Ele que realiza milagre, é Ele que faz maravilhas. Só para deixar registrado aqui, nós, sexta-feira passada, nós estivemos terminando a 6ª campanha desse ano de 2025, onde estivemos completando 42 vigílias nesse ano de 2025, onde estiveram conosco orando 285 pessoas estiveram orando conosco aqui em vigílias. Isto é motivo de nós glorificar o Senhor, e é por isso que Deus abre porta, é por isso que Deus realiza milagre, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. E nessa tarde, Deus tem uma palavra para nós, que se encontra aqui no livro de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nesse versículo em que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, ele deixa para nós e relata a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, irmão, é que nós guardamos a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ele. Que nós possamos realmente pormos em prática a semente que foi semeada um dia, que caiu na boa terra, que é o nosso coração, e que nós temos perseverado, temos crido e confiado que Jesus Cristo, Filho de Deus,
que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo à destra do Pai, que intercede por nós e que um dia irá vir buscar a sua igreja e que para toda a eternidade nós vamos morar com Deus. Isso é importante na nossa vida espiritual e saber que Deus, Ele tem o melhor para nós. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui através dessa palavra, Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu irmão, nós realmente temos que colocarmos em prática a palavra, os ensinamentos que Deus tem deixado para nós, em que um dia Jesus irá buscar a sua igreja. Ou seja, nós que pertencemos à igreja de Cristo, em que um dia vamos morar no céu, a palavra ela relata que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Por isso, o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção aqui nesta palavra, para que nós não viemos nos conformar com esse mundo, mas que nós possamos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu pergunto para você, você pode escolher o que terá acesso à sua mente, o seu intelectual, ou seja, o seu entendimento. Por isso Deus nos deu livre-arbítrio, porque a palavra de Deus ela nos ensina, lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, em que ela nos chama à santidade. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ele diz, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Para nós santificarmos, nós não podemos conformar com as coisas desse mundo, aonde nós vemos aí que esse mundo vai de mal a pior. A palavra de Deus, ela relata, e Jesus nos dá o exemplo, que nós estamos vivendo como foi nos dias de Noé, aonde o povo estava bem distante de Deus, mas que nós possamos nos achegarmos a Deus, possamos buscar a Deus enquanto podemos achar, e ela nos dá esse livre-arbítrio de nós fazermos a escolha, e a escolha certa, aguardar esta palavra que é a verdade. Lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 38, Jesus relata, dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meu irmão, se chama Jesus. E nós vemos aqui que nós podemos escolher levar cativo todo o pensamento ao senhorio de Jesus e seguir a sua instrução. É por isso que nós estamos aqui já há alguns anos trazendo essa instrução que Jesus tem deixado para nós. O apóstolo Paulo, ele relata aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5, dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É isto que Deus, ele espera de cada um de nós. Por quê? Porque aqui no livro de João, no capítulo 13, versículo 15, a palavra de Deus diz, eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Ou seja, Jesus, ele é o nosso exemplo. Se você quer um dia morar no céu, você realmente tem que ter Jesus como seu exemplo e acatar esta palavra que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Qual era a atitude de Jesus?
ele nos ensina que ele era humilde de coração. Era uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, uma pessoa de boa índole. E é isso que Deus ele espera de cada um do ser humano. E nós vemos aqui o que Paulo quer transmitir é que a disposição e a índole dos membros da igreja deve ser sempre aquelas demonstradas por Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que fugir da aparência do mal. Eu tenho que me abster do pecado. Eu tenho que me aproximar de Deus, andar com Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. Você não precisa viver em confusão ou opressão mental. Aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 17 e versículo 18, o apóstolo Paulo ele relata aqui uma palavra maravilhosa para nós. Não precisa ser como gentios que vive na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 7, versículo 6, ele relata que o meu povo erra, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Por isso, nós temos que conhecer esta palavra. A Bíblia, sendo ela o manual da vida, tendo Jesus como exemplo, que nós possamos ter a atitude de Cristo, para que um dia nós possamos ir morar no céu. E nós vemos aqui, aonde o apóstolo Paulo ele relata para a igreja de Efésios, aonde o ímpio, ou seja, o gentio, aquele que não tem compromisso com Deus, que vive na inutilidade dos seus pensamentos, que tem endurecido o seu coração para as coisas de Deus, que anda na vontade própria, ou seja, no pecado, ele se encontra distante de Deus. Mas Deus ele nos chama para que nós possamos nos aproximarmos de Deus, para que Deus possa aproximar-nos de nós. Lá em 2 Crônica, no capítulo 15, versículo 2, a palavra de Deus nos ensina que Deus ele está conosco quando nós estamos com Ele. Porém, quando nós o deixamos, Deus também ele nos deixa. E é por isso que, nessa palavra, o apóstolo Paulo ele nos ensina para que nós não possamos nos conformar com esse mundo. E ele nos chama a responsabilidade a dizer não ao mundanismo e que nós possamos ter uma inclinação às coisas celestiais, porque nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 31, o apóstolo Paulo, ele relata a seguinte palavra: os que usam desse mundo, como se dele não abusasse, pois a aparência desse mundo tudo passa. Meu irmão, a aparência desse mundo tudo passa. Por quê? Porque nós não somos eternos, né? Nós estamos aqui de passagem. E um dia nós compareceremos diante de Deus para sermos julgados. As nossas obras, um dia, elas serão aprovadas ou reprovadas. E é por isso que nós temos que realmente dizermos não ao mundanismo e nos achegarmos às coisas espirituais para que nós possamos agradar o coração de Deus. Aqui em Galatas, capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus diz: mais longe esteja de mim de gloriar-me, a não sermos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo. É isto, irmão. Nós temos que glorificar Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Aquele que pagou um alto preço, preço de sangue, que derramou lá na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou e que está vivo. E é esse que tem sido o nosso exemplo. O apóstolo, ainda escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele relata a palavra dizendo: nenhum soldado em serviço se embaraça com esse negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para o pecado. É isto, irmão. Nós pertencemos ao exército de Cristo. Pertencemos a esse batalhão aonde Deus ele tem nos convocado. E nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Sabemos que o príncipe desse mundo, Satanás, que vem para roubar, matar e destruir, ele tem destruído muitas vidas, muitas famílias. Por quê? Porque tem se embaraçado com o pecado, ou seja, com as coisas desse mundo, que não tem andado nesse caminho que se chama Jesus, porque Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos têm se embaraçado nesse caminho cruel, nesse caminho de morte, aonde não tem guardado os mandamentos que Deus tem deixado para nós. E é por isso que o apóstolo do amor, ele relata aqui em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, dizendo: e não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É, meu irmão. E isso tem acontecido em muitas pessoas. Muitas pessoas que estão longe do caminho da verdade que se chama Jesus. Por quê? Porque tem amado as coisas desse mundo. Tem amado as oportunidades que esse mundo tem oferecido. E não tem compromissado com as coisas de Deus. Aonde Jesus relata lá em Mateus 6,33, que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus para que as demais coisas Deus possa fazer em nosso favor. Por quê? Porque a Ivone deu exemplo aqui, eu achei muito interessante a parábola da semeadura, onde ela disse que nós fomos formados no pó. E quando chegar o dia aonde nós prestaremos conta, que o Senhor nos chamar, esse corpo, ele vai voltar para o pó da onde ele veio, mas o espírito, ele vai até a Deus. E é isso que importa. É isso que importa para nós que conhecemos a palavra do Senhor. Por quê? Porque o espírito, ele é eterno. O espírito, ele não morre. O espírito, ele terá que comparecer diante de Deus, porque pertence a Deus. Aleluia. E é aí que mora o perigo. Se morrer com Cristo, vai herdar as mansões celestiais. Porém, se morrer sem Cristo, vai herdar o inferno que foi preparado para Satanás e os demônios, e será o sofrimento para toda a eternidade. Por isso que o profeta Amós, lá no capítulo 4, versículo 12, ele nos alerta: prepara, meu irmão, prepara para encontrar com o seu Deus. E é o que nós estamos fazendo nesta tarde, no decorrer desse ano, aonde Deus, ele tem nos chamado a poder andar no seu caminho, na verdade, para que um dia nós possamos comparecer diante do Senhor. Nós vemos aqui
o apóstolo Paulo, dizendo: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, nós temos a mente de Cristo, nós temos a sabedoria de Deus, e eu não posso me conformar com as coisas desse mundo. E eu tenho que transformá-la pela renovação do nosso entendimento que o Espírito Santo tem nos dado, para que nós possamos experimentar, enquanto nós estamos aqui, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isto, meu irmão. Deus te chamou para que você seja um vencedor, não um derrotado que anda no pecado. Por isso, nós temos que nos aproximarmos de Deus, andarmos debaixo das potentes mãos de Deus, coberto com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Nós vemos aqui a palavra nos ensinando, antes pode ter a clareza e o conhecimento que vem do Senhor. Para isso, é preciso que você creia na verdade de que é possuidor da mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2,16. E ele nos convida, faz o convite, o Senhor, para fazer com que os pensamentos deles sejam os seus pensamentos. É ter a mente de Cristo, irmão. É não deixar o pecado tomar conta dos nossos pensamentos, mas que nós possamos ter o pensamento de Cristo, porque temos a mente de Cristo. Nós vemos aqui o relato de quantos pedidos de oração, quantas famílias, e o que é que nós buscamos em Deus, o que é que nós desejamos, é que você vai bem, a sua família esteja bem, que você tenha saúde, que Deus abra as portas, que Deus nunca venha deixar faltar o pão de cada dia, que Deus honra os nossos compromissos, que Deus nos abençoe em toda a nossa maneira de ser, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que nos achegarmos a Deus e que nós sejamos fortalecidos e renovados pelo Espírito Santo. O salmista, lá no Salmo 51, versículo 10, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É isto, irmão, que Deus ele espera de cada um de nós, que nós sejamos fortalecidos e renovados pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque é só Ele que pode criar em nós um coração puro e renovar em nós um espírito reto para andarmos nesse caminho que se chama Jesus. Mas, Pastor Luiz, é tão difícil. Eu me encontro em tantas aflições, em tantas lutas, aonde muitas vezes estou abatido e desanimado. O profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. O que você tem que fazer Glória é esperar em Deus, irmão. O que você tem que ter atitude é depender de Deus. Por quê? Porque Deus é que está no controle da nossa vida. Nós vemos aqui, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E vos vestide do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É se revestir do novo, irmão. Como que eu posso me revestir do novo?
está aqui a palavra de Deus. Está aqui os ensinamentos, para que nós possamos adquirir conhecimento e sabedoria através da sua palavra. Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. É por isso, irmão, que nós temos que aprender a desenvolver uma comunhão, uma intimidade com Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo hoje, ele faz morada em nós. E é ele que nos ensina a regeneração, para que nós nos afastamos do pecado, para que nós não viemos a nos conformar com as coisas desse mundo, mas que nós possamos andar na verdade, que se chama Cristo, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Muitas vezes não nos damos conta de que abrimos a nossa mente para pensamentos, palavras, músicas e imagens que não glorificam a Deus, ou pior, que são contrárias aos ensinamentos de Deus. É o que mais acontece na vida do ser humano. Por quê? Porque não tem uma vida de vigilância. Eu disse que Jesus é o nosso modelo. E ele relata, ele nos ensina, através da palavra, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então nós vemos aqui que a falta de vigilância, muitas vezes tem sido atraído pelas coisas desse mundo. Por quê? Porque não tem vigiado. E a carne é fraca. A carne, ela quer aproveitar as coisas desse mundo. Mas o Espírito, ele quer se encher da graça e da unção de Deus, para que o poder de Deus que opera em nossas fraquezas nos ajuda a superar as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. Para isso, nós temos que ter uma vida consagrada. E quando nós temos uma vida consagrada, nós somos submissos à vontade divina. Nós vemos aqui que ser submissa à vontade divina é ter uma vida de oração. E isso é essencial para a nossa submissão. O salmista aqui no Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então nós vemos aqui que quando nós temos uma vida de oração, nós somos submissos à palavra, ou seja, à vontade de Deus. E nós temos que dar prioridade às coisas espirituais, que ela nos ensina e que ela estabelece uma relação divina com Deus. Aqui em Mateus 12, versículo 50, a palavra do Senhor diz: pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, só conseguimos, irmão, quando nós temos uma relação com esse Deus maravilhoso. Cristo, o exemplo perfeito de submissão. Lá em Mateus 26, 42 diz: indo segunda vez, orou dizendo: Pai, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça a sua vontade. Ou seja, não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus que tem que ser feita na nossa vida, para que nós possamos realmente submetermos
aquilo que Deus ele espera de cada um de nós. Nós vemos aqui que ela nos conduz ao conhecimento espiritual. Lá em João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Então nós vemos aqui que só conseguimos quando realmente nós priorizamos a palavra de Deus, ou seja, que decidimos a servir esse Deus maravilhoso. Nós vemos aqui tantos e tantos exemplos, mas eu quero adiantar nessa tarde, porque senão nós vamos estourar o tempo aqui. E nós vemos aqui que o resultado é que muitas vezes ficamos confusos, desanimados e abatidos, e propensos à depressão, e não sabemos direito o porquê. Diariamente somos bombardeados por todo tipo de mensagem vinda de todos os lados de diversas maneiras. Apenas o Espírito Santo nos capacita a ter o equilíbrio de que precisamos para lidar com elas. Que a nossa postura seja sempre de agradar a Deus e de não nos amoldarmos aos padrões desse mundo. Por isso, irmão, toma uma decisão. Põe em prática os ensinamentos que Jesus tem deixado para nós. Faz de Jesus o seu exemplo. E eu tenho certeza que você não vai errar. E que você possa orar: Pai querido, mostra-me as áreas em que deixei penetrar na mente coisas que te desagradam. Ajuda-me também a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, excelente e digno de louvor. Que você possa ter vida de oração, para que você possa conseguir ter comunhão com Deus. E eu tenho certeza que você um dia comparecerá diante desse Deus e será para toda a eternidade. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Maravilhoso, né? Ouvir Deus falar. Muito bom ouvir a palavra do Senhor, né? Quando Ele fala conosco, quando Ele nos orienta. É isso que nós precisamos, é ouvir, guardar no nosso coração, deixar que caia essa boa palavra na nossa terra, e que a nossa terra esteja boa, fértil, para poder frutificar dentro de nós, né? Amém? Deus abençoe, então, você que nessa tarde esteve conosco. Nós louvamos a Deus, porque Deus é poderoso para agir e fazer muito mais, né, na nossa vida. Eu louvo a Deus. Entrou algumas pessoas a mais depois. Deixa eu ver, acho que é Ana Maria Nardi. Deus abençoe, amada. Deus te abençoe. O Olímpio Moura, glória a Deus. Carminha, Deus abençoe, Carminha também, em nome de Jesus, né? Se vimos ontem, que Deus te abençoe. O Adilson Antônio também, a Patrícia também, que Deus abençoe. Então todos os irmãos, aqueles que eu não falei nome, que eu não vi, não deu para perceber, que Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus, amém, queridos? Aqui ainda a Cristiane Mendes, né, também entrou. Deus abençoe, Cristiane, pedindo oração por ela e por família. O Adilson entrou pedindo oração por saúde para ele, e a Beth por uma amiga, a Zeli Maria, que está fazendo aniversário hoje, né? Então vamos orar, que Deus abençoe todos esses irmãos que precisam de saúde, né? Restauração de família, e pelo aniversário da amada aqui, amiga da Beth, a Azeli. Amém? Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui na sua presença. Obrigado, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor falou conosco, falou comigo de grandemente nessa tarde. Não somente na palavra primeira que eu ministrei, porque o Senhor primeiro fala conosco, Pai, para depois falar com os ouvintes. E que nessa tarde, todo aquilo que o Senhor falou, possamos realmente guardar, tomar em posse,
tomar em prática na nossa vida, Senhor, para não pecar neste caminho ao qual o Senhor nos chamou. Abençoa, Pai, mais um ano de vida nessa moça que a Beth pediu oração, a Azeli. Continua trabalhando neste coração. Se há na vida dela algo que não provém de Ti, que o Senhor venha repreender, também venha salvar, venha curar e libertar, para que o Teu nome seja glorificado. O Adilson pediu saúde. Deus, dê saúde a esse jovem. Abençoa ele, toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Assim também como a Cristiane. Abençoa ela, sua mãe, toda a sua casa, Senhor, com sortes de bênção, dando saúde à Tua serva, graça, sabedoria na Tua palavra, nós Te pedimos nessa tarde. E cada um, Senhor, dos irmãos que estiveram conosco, cada um, Senhor, toma nas Tuas mãos, abençoa cada lar individual, aquilo que precisa, aquilo que almejou no seu coração, que o Senhor age, Senhor, segundo cada coração, cada desejo, Pai, os propósitos, Pai, que tem colocado diante de Ti, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Eu oro e agradeço nessa tarde junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, então nessa tarde, quero falar ainda que terça-feira que vem, véspera de Natal, e na outra terça, véspera de Ano Novo, a gente não vai estar fazendo live, tá bom? Vamos voltar na primeira live no comecinho de janeiro, tá bom? Logo depois, né, primeira terça-feira já de janeiro, a gente vai estar voltando com as lives. Então não vamos fazer 2 terças-feiras, amém? Que Deus abençoe você e, como eu disse, ore por nós, ore para que Deus continue abençoando a minha vida, a vida do meu esposo, né, Pastor Luiz, e também que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Pelo Natal, Ano Novo, né? Comemorando o nascimento de Jesus, que todos os dias, né? Ele deve nascer no nosso coração, né? Então que nós possamos passar com bênção, com graça, na presença dele este final de ano, para a glória do nome dele. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, então, a todos.